Olá, meus amigos do Artifícios Automotivos. Vocês sabem que eu estou aqui na internet, nesse canal aqui, Artifícios Automotivos, há mais de 4 anos. Tá? Então, já tive 3 carros elétricos. Tá? E agora, novamente, vou contar uma história aqui do Dolphin. Tá? E se você acha que carro elétrico não dá problema, ou que marca chinesa já resolveu todos os desafios da indústria automotiva, claro que não, né? Então, eu preciso te contar uma coisa nova. Então, vamos lá. Repetindo. Eu já tive 3 carros elétricos, um Jaque JS1, tá? O Dolphin atualmente, tá? Esse Dolphin já tem mais de 2 anos, está com 74 mil quilômetros rodados, e agora eu estou até aqui com esse Renault Kwid E-Tech, que estou gravando aqui dentro. Mas agora, ele começou a fazer um barulho novamente, tá? Eu tenho até um vídeo antigo, vou deixar o card aqui em cima, para que vocês possam acompanhar e entender mais dessa história. Mas o curioso, tá, dessa situação, que é o mesmo tipo de barulho que apareceu lá atrás, nesse vídeo aqui, quando ele estava com 18 mil quilômetros rodados. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar, tá, o que aconteceu com o meu carro, né, ao longo desse tempo, o que a BYD resolveu, de uma certa forma, bem, tá, onde ela ainda está devendo. Eu falo a marca, ela, tá, BYD. Aqui tem até um comparativo com o Jaque, que é até bem interessante. Tá? E o mais importante, se vale a pena, então, confiar no Dolphin ou carros elétricos de uma maneira geral. Então, como eu falei, antes de falar de alguma marca, eu preciso ter contexto. Então eu não comecei com carro premium, tá? Então eu já tive, como eu estava falando, o Jaque EJS1, tá? Que é o antigo J2 de uma forma elétrica, como muita gente conhece. Tá? E esse carro me ensinou uma coisa bem importante. A eletrificação não é problema. Então, primeiro tópico, isso é importante. O problema é pós-venda. Então eu tive problemas com a Jaque, tá? Por isso que eu mudei. Porque mecanicamente o EJS1 não me deu dor de cabeça, nem bateria, nem suspensão, nem nada. Mas o suporte, até para fazer a manutenção regular, era muito complicado. Então aí chegou o Dolphin GS, de uma maneira geral, aqui no Brasil. Então eu peguei esse carro logo recentemente, tá? E já parecia outro mundo. Mais tecnologia, mais conforto, mais refinamento, tá? Eu gosto de conforto, é claro, refinamento. Mas para mim, ó, eu tô continuando aqui com outro carro parecido com o Jaque EJS1, que é o Renault Kwid, tá? E não preciso de presença de marca. Eu quero a locomoção de uma maneira com custo baixo, tá? Então, falando bem aqui, o pós-venda da BYD é bem mais estruturado do que o da Jaque, tá? Então, eu já tive um problema, tá? Com cerca de 18 mil, o Dolphin GS apresentou coisa que o Jaque não apresentou. Com 18 mil, começou com um barulhinho, tá? Que a gente... É um barulhinho estranho que vem lá da caixa de roda, tá? Ali embaixo, ali perto da balança, da roda ali. Então, na época, até hoje em dia, tinha muito relato falando que é sempre, abre aspas, caixa de direção. Então isso acaba confundindo muita gente, confunde mecânicos, eles vão achando lá que já é aquilo dali. Até eu mesmo pensei, tá? Pronto, o meu também deu problema de caixa de direção. Mas não era, já adianto para outro vídeo que vocês podem ver aí, não era. Tá? Então, na revisão de 20 mil quilômetros, quando eu fui lá e reclamei, eles diagnosticaram corretamente, identificaram o problema, tá? Que era um rolamento de peso, que é o colar de bilha que fica em cima ali, que prende a suspensão do carro, e trocaram esse componente inteiro por um novo. Isso tudo em 9 dias, ali um pouco mais de uma semana. Então aqui eu tenho que ser justo. A BYD resolveu rápido esse problema e sem enrolação, tá? Então agora o problema voltou. Como que vai ser isso? Eu ainda não fui lá, estou gravando esse vídeo antes de ir lá, tá? O carro já tem agora no momento 74.500 quilômetros rodados. Eu vou dar um print aqui do aplicativo, que mostra a quilometragem que ele está atual. Tá? E o barulho voltou a fazer um toque-toque, principalmente quando a gente está estacionando o carro. Aqui na garagem eu escuto, tá? Dando uma rézinha. Então tudo indica que é o rolamento de peso, é o termo correto lá da BYD. Tá? E isso levanta uma pergunta importante, é por isso que eu estou gravando o vídeo, não é nem pela troca da peça. Tá? Foi azar? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Ou é característica desse carro? Então a gente vai ter que entender e mais ou menos o que eu descobri aqui ao longo do tempo. Tá? Fui atrás de relatos. Antes de gravar o vídeo para vocês, eu procurei, tá? Até em fóruns lá na China. E o que que aparece? Primeiramente aqui no Brasil, né? Vários casos de ruído em suspensão, tá? É crônico. Tá? Na BYD tem esse tipo de problema. Não só caixa de direção, mas ruído de uma maneira geral na suspensão. Diagnósticos que são sempre confundidos com caixa de direção. E na maioria das vezes não é. A solução geralmente são simples, tá? Bieletas, um aperto, suspensão, buchas, tá? Lá fora, de uma maneira geral, no exterior, começando pela Europa, menos frequência, tá? Mas existem casos pontuais e bem pequenos. E agora uma coisa bem interessante, na China, relatos semelhantes ao Brasil, tá? Só que lá tem uma diferença de mercado.
Lá eles não vão tratar aqui como garantia, lá é tratado como desgaste normal, tá? Até porque lá tudo é muito barato. Então a pessoa não fica entrando numa briga com a marca. Chega lá e troca e acabou. A vida segue, tá? Então vamos entender a grande verdade sobre a BYD aqui no Brasil, tá? É o ponto até mais importante do vídeo. A BYD não é uma montadora tradicional. A gente tem o costume de tratar ela como uma Volkswagen, uma Ford, Chevrolet. Ela é uma gigante de tecnologia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui no vídeo para vocês? Ela é uma especialista em bateria. O foco dela na vida dela, ela nasceu assim, especialista em bateria. E isso acaba mudando tudo, tá? E aonde é a BYD, ela é imbatível, tá? Temos aí a tecnologia Blade, já está na segunda geração, está vindo até para o Brasil já com o novo Yuan, talvez até o Dolphin Special Edition. Tem eficiência energética nos carros dela, um custo por quilômetro rodado bem mais baixo do que os carros a combustão de uma maneira geral. Temos integração tecnológica, tá? Então aí, nessa parte, ela vai dar aula, tá? Mas aonde ela está devendo, onde ela está aprendendo, tá? O carro não é só bateria. O que ela tem? Suspensão, direção. O carro absorve impactos de uma maneira geral. Então, coxins, buchas, balança, bieletas, tudo isso são componentes de durabilidade mecânica. E é aqui que entra o ponto crítico dessa marca, né? A BYD ainda está evoluindo, não só aqui no mercado brasileiro, como no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, mercados como o Brasil têm umas características que são pesadas, né? Podemos fazer aquela pergunta de contexto, né? Problema do Brasil ou é problema da marca? Vamos ser honestos. O Brasil destrói carro de uma maneira geral. Mas aqui temos buracos, remendos mal feitos, tá? É um gasto até de material de uma maneira ineficiente. Às vezes o remendo do buraco fica pior que o próprio buraco. Ruas irregulares, lombadas. Agora tem uma chuva de lombadas em todos os municípios do Rio de Janeiro. Então um carro que funciona bem na China pode acabar sofrendo aqui, tá? Agora vamos falar de pós-vendas, tá? Que é o ponto forte da marca, como eu estava falando. E acaba até sendo um contraponto, tá? Porque até mesmo com problema lá, com 18 mil rodados, a BYD resolveu de uma maneira rápida. Não sei ainda se ela está dessa mesma maneira, tá? Eu pretendo ir na mesma oficina, que tem várias oficinas da BYD aqui no Rio de Janeiro, mas de uma maneira geral muda completamente a experiência. Porque pior que ter um problema é não conseguir resolver. Talvez se eu tivesse esse tipo de problema com a Jaque, seria um problema. Hoje em dia não tem nem oficina mais aberta da Jaque. Tinha uma só no Rio de Janeiro, era uma luta eu agendar para ir lá. Ela abriu as credenciadas e as credenciadas se descredenciaram. Eu fiquei órfão de uma maneira geral, de oficinas para poder fazer só a manutenção de 10 em 10 mil rodados, tá? Mas o carro não dava problema mecânico, tá? O problema era só pós-venda ruim. Então a BYD tá dando problemas, tá? Até acho estranho, mas não é o know-how dela, como eu estou trazendo para vocês aqui, mas de uma maneira geral resolve rápido. E aí mais uma pergunta para vocês, porque entra uma reflexão. O que pesa mais para você, tá? Pós-venda ruim, carro que é bom? Responda abaixo aí nos comentários. Mas eu gostaria de perguntar para vocês, vale a pena, tá? De uma maneira geral, o BYD Dolphin é ruim? Não, longe disso. Ele também é perfeito? Também não, longe disso, tá? Gosto do carro, estou no terceiro carro elétrico, tive 3 carros elétricos, agora estou com 2 aqui no quintal, mas eu vou continuar trocando por outros carros elétricos, tá? Não devo voltar nunca mais para carros a combustão, tá? Mas estamos evoluindo. E aí você precisa entender isso antes de comprar, por isso que esse vídeo é importante, tá? E é uma conclusão para vocês. Então, se vocês querem, de uma maneira geral, tecnologia, economia, inovação, de uma maneira geral, tá? Vai de BYD. BYD, então, bateria, tá? Tá precisando confiar em bateria, BYD é top. Top, não teve melhor, tive 3 carros aqui, eu vejo os índices de degradação de todas elas, o BYD também está degradando, mas é top, tá? Mas se você espera robustez absoluta, manutenção muito boa, tá? Todos os carros elétricos, de uma maneira geral, têm 0 de manutenção. Uma manutenção boa, que evita dar problema, então você precisa de um padrão Toyota de durabilidade. Existem carros elétricos já no Brasil vendendo com padrão Toyota, se é que você me entende, não preciso explicar muito bem aqui, mas tem aí carros com padrão Toyota, tá ok? E eu estou pensando muito seriamente em comprar um desses, trocar os 2 por 1 desse padrão Toyota aí, tá? Mas eu gostaria de perguntar para vocês, vocês teriam um Dolphin, de uma maneira geral? Vocês já tiveram problema, caso você tenha um elétrico, já tiveram problema com carros elétricos? Então deixa aqui embaixo. É importante para eu poder ter um feedback e entender vocês aí também, tá? E se você quer mais conteúdo real como esse, sem filtro, sem passar pano para montadora nenhuma, então se inscrevam aqui no canal Artifícios Automotivos, tá? Porque aqui a gente fala a verdade, tá? E o melhor de tudo aqui é um relato honesto, tá? De um brasileiro, que sou eu, né? Que tem um Dolphin por mais de 2 anos de uso, com 75 mil quilômetros rodados. Não esqueçam disso aí, tá? Deu aquele hype importante aqui, isso ajuda bastante o canal, tá? A passar esse vídeo para
outros inscritos também, ou pessoas que não estão inscritas aqui no canal. Tem também o link de afiliados, caso você precise de algum acessório, tá ali também, tá ok? Esqueça de se inscrever, dê o like aí, tá? Vou deixar 2 vídeos aqui ao lado, eu gosto sempre de falar isso aqui no final do vídeo, né? Para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.